Salve, salve pessoal, e aí? Tudo belezinha? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje falaremos sobre o empate entre Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena nesse dia 16 de junho, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Empate que foi de bom tamanho para o Corinthians e ficou com gosto de pontos perdidos para o São Paulo. Bem, começando, vamos lá. Eu acho que o São Paulo realmente perdeu a chance de vencerem na Neoquímica Arena novamente. Seria a segunda vitória seguida no estádio. Um estádio que trazia péssimas lembranças para o São Paulino, onde São Paulo não havia vencido até o início deste ano. Tabu quebrado com o time do Carpini. O jogo mostrou que o São Paulo foi melhor, o que era natural, né? Visto que o time do Corinthians não é um time muito bom. E além disso, o clube vive uma sequência de notícias negativas e um clima muito ruim. Então era meio previsível que na bola o São Paulo se sobressaísse. No entanto, o Corinthians conseguiu igualar na vontade. Eu acho que esse ponto da vontade, das divididas sempre ganhas pelos jogadores do Corinthians, favoreceu muito no jogo, favoreceu o poder de reação do Corinthians nos dois gols. Acredito que quando você joga na Neoquímica Arena, é interessante que você tenha vontade em todas as bolas, principalmente o Corinthians e São Paulo, que se tornou o clássico talvez mais disputado entre os clássicos dos grandes paulistas. O Corinthians não vem bem no retrospecto contra o Palmeiras, tem algumas vitórias no Allianz, mas algumas derrotas também na Neoquímica Arena. E a gente pode ver que no retrospecto o Palmeiras vem muito melhor contra o Corinthians nos últimos jogos. Já no Corinthians e São Paulo, essa lógica é um pouco diferente. A gente tem muitas vitórias dos mandantes. Então, no Morumbi, geralmente, São Paulo ganha. Na Neoquímica Arena, geralmente, o Corinthians se dá melhor. Porém, os últimos jogos da Neoquímica Arena, o São Paulo vem melhorando o seu desempenho. E acho que ontem perdeu uma grande chance de conseguir duas vitórias seguidas no estádio do rival. O São Paulo começou bem o jogo. Logo com 3 minutos, o Lucas abriu o placar numa jogada com o Lucas pelo meio. Como eu tinha falado no vídeo da análise contra o Inter, eu acreditava que o Lucas pelo meio rende melhor. O Zubeldia aparentemente entendeu isso, mas contrariando aquilo que eu imaginava, que ele poderia ou mudar o esquema ou mudar o time, ele não fez nenhum nem outro. Ele manteve o esquema e manteve a mesma escalação do jogo contra o Inter, mas ele fez uma alteração interessante no posicionamento de Lucas e Luciano. Quando a gente via, pelo menos pela televisão, o São Paulo sem a bola, o Lucas abria pela direita e o Luciano centralizava para fazer a marcação. Quando o São Paulo pegava a bola, o Lucas fazia o movimento para ir para o meio e o Luciano abria um pouco mais para a direita. Isso atrapalhava a marcação do Corinthians, tanto que durante o primeiro tempo quase todo o meio-campo do Corinthians não achou o Lucas. O Lucas teve mais de um lance em que partia com a bola dominada e, e essa vantagem para o São Paulo foi muito interessante. Gostei da forma como o Zubeldia conseguiu ajeitar os dois campos. Vou falar do desempenho dos jogadores mais para frente, mas essa primeira amostra inicial foi muito interessante de como o Zubeldia conseguiu arrumar esse esquema com os dois em campo. Depois da abertura do placar, o time do Corinthians arrefeceu um pouco, meio normal pela situação do clube, a torcida até parou de cantar tão forte, exceto a organizada que canta o jogo todo, mas o restante do estádio deu para ver que estava mais tenso, mais apreensivo, visto que já estava perdendo o jogo com 3 minutos de partida. O Corinthians não conseguiu fazer aquela pressão em cima do São Paulo. No entanto, São Paulo dava muitas brechas nas saídas de bola. O Jandrei novamente demorando muito para sair com a bola, e vários lances em que ele hesitava nos passes, dava passe errado. Então foi uma atuação ruim do Jandrei hoje.
Aí o Corinthians conseguiu empatar numa jogada muito bem trabalhada pelo Wesley, uma falha de marcação do Igor Vinícius, ele junta com o Lucas para marcar o Ranieri, se eu não me engano, e aí a bola vai para o Wesley sozinho, depois o Wesley consegue acionar o Igor Coronado, e aí é aquele lance de jogador que tem qualidade, ele joga a bola no ângulo. Acredito que era uma bola até defensável, mas não consigo falar que o Jandrei falhou no gol. Acho que pelo nível de goleiro que o Jandrei é aquilo mesmo. Se fosse um goleiro com um nível melhor, pegaria a bola, como o Rafael. Eu acredito que o Rafael pegaria aquela bola. E aí, com o empate, a torcida inflama e a torcida joga junto, e aí o cenário muda completamente. Por outro lado, como o time do Corinthians não é um time bom, não adianta, o time do Corinthians tem seríssimas deficiências técnicas e táticas. O São Paulo conseguiu tomar o controle do jogo novamente, usando muito o meio campo com o Nestor, o lado esquerdo com o Nestor Wellington, o lado direito com o Luciano, Lucas e Igor Vinícius, participando o Alisson, participando o Luiz Gustavo. O São Paulo conseguiu voltar com o domínio de jogo, até que numa jogada muito bem trabalhada pelo Lucas, pelo meio, ele consegue acionar o Igor Vinícius fazendo a ultrapassagem, o Igor Vinícius faz o toque para o centro e o Kaká acaba desviando e jogando contra o próprio gol. O Luciano estava na bola, acredito que se passasse pelo Kaká, o Luciano alcançaria a bola. Mas aí o São Paulo tomou a frente de novo, a torcida diminuiu o ímpeto, e aí é aqueles lances que eu realmente não entendo o que acontece nos estádios brasileiros, que o adversário não pode fazer gol, se você faz gol, você começa achar ruim que o adversário fez gol. E aí, num jogo que em São Paulo tem torcida única, o que é bizarro, essa história de torcida única que não ajuda em nada, o São Paulo comemora o gol e aí começa uma confusão, como se tivesse tido alguma provocação, que dessa vez não houve, diferentemente do chute da bandeirinha, né? No jogo da Copa do Brasil, não teve nenhuma provocação. Aí jogadores do Corinthians acabam meio que naquela de jogar para a torcida, né? Vão para a briga para conseguir o apoio da torcida, para a torcida não achar que os jogadores são frouxos, esse tipo de coisa. O Carlos Miguel empurra o Caleri. Eu acredito sinceramente que aí, se fosse no Morumbi, ele seria expulso. Mas isso não é uma coisa de que foi porque era contra o Corinthians, então não expulsou. Não, eu acho que se em qualquer outro estádio ele seria expulso. E aí é um pouco da nossa arbitragem brasileira, que favorece sempre o time da casa, né? Se fosse um lance do Jandrei empurrando o jogador do Corinthians na Neoquímica Arena, o Jandrei seria expulso, mas se fosse no Morumbi, o Jandrei não seria expulso. É assim que funciona. Eu não acho que aquele lance fosse para expulsão. Um árbitro mais rigoroso expulsaria o Carlos Miguel naquele lance. Mas acredito que é o tipo de lance que você tem que ver a temperatura do jogo, o time está em crise, o arquirrival assume a frente do placar novamente, então os ânimos ficam mais aflorados. Não foi um soco, não foi um bico na perna, foi um empurrão, mais um chega para lá. Então acho que o amarelo seria de bom tamanho. O absurdo para mim nesse caso é dar um amarelo para o Luciano, que não fez nada no lance. E aí a arbitragem fica condicionada, porque imagina se no segundo tempo o Corinthians tem um contra-ataque e o Luciano acaba parando o contra-ataque. Aí o juiz ia ter que expulsar o Luciano por causa de um amarelo ridículo que ele deu. Então, às vezes, a arbitragem usa o cartão amarelo como mostra de poder e prejudica todo o lance. Às vezes, você não precisa expulsar um jogador para estragar o jogo. Às vezes, a forma como você dá amarelo para os jogadores acaba estragando a partida. Acho que o erro, nesse caso, foi o amarelo para o Luciano, mas aí, como ele não saiu, como ele não foi expulso no segundo tempo e como ele não ficou suspenso para outra partida, então ninguém acaba percebendo esse tipo de detalhe. Mas foi um amarelo ridículo que o árbitro deu. Tirando esse lance, eu acho que o árbitro foi bem. Na expulsão do Caetano, expulsão tola. Já a segunda vez seguida que o Caetano é expulso contra o São Paulo.
Na partida da quebra do tabu, ele foi expulso no final do primeiro tempo, numa cotovelada bizarra em cima do Luciano, um lance que não estava acontecendo nada. Ele foi expulso e prejudicou o Corinthians. E nesse jogo, novamente, ele foi expulso e quase criou um problema para o Corinthians. No segundo tempo, antes de terminar o segundo tempo, o São Paulo ainda com a vantagem, começou a tentar diminuir o ritmo do jogo. E aí, num lance totalmente bizarro, o escanteio sai de um lance de Wesley, que quase na bandeirinha de escanteio, o Luiz Gustavo dá o espaço para ele na linha de fundo, para fazer a linha de fundo marcar ele, mas o Wesley acaba sendo rápido, o Luiz Gustavo demora para ir atrás e acaba cedendo o escanteio. No lance de escanteio, a bola vem para o segundo pau, o Kaká fica de costas para o gol, dá um calcanhar mais para se livrar da bola, para ver o que acontece. A bola espirra, sobra para o Luciano. E aí o Luciano tem uma atitude totalmente inexplicável. Ele segura a bola e tenta chamar a falta na ponta da área. Deu a clara impressão que ele segurou a bola, esperando alguém encostar para cair e pedir falta. Mas aí o Yuri Alberto chegou antes na bola, não foi falta, não foi nada. Roubou a bola e daí de primeiro o Mosquito fez um belo gol. Aí esse eu acho que não foi falha do Jandrei, eu acho que a distância ali e aonde a bola foi, difícil para o goleiro pegar. E aí um jogo que faltava ali 2, 3 minutos para acabar o primeiro tempo, você transforma aquilo, o estádio volta a jogar junto com o time e você perde uma vantagem ali que era importantíssima. Se São Paulo vira com 2-1 no segundo tempo, muito provavelmente o Antônio Oliveira ia mexer no time para tentar fazer o time mais para ataque. E aí o São Paulo poderia se aproveitar disso e até ampliar o placar. O São Paulo estava com o jogo dominado até então. E aí você transforma 2-2 e o Antônio Oliveira vem com uma postura mais cautelosa para o segundo tempo, óbvio. Ele tenta jogar mais no contra-ataque. Ele percebe que o São Paulo quer jogar com a bola, então dá a posse de bola mais para o São Paulo e tenta jogar em algum lance que pudesse, em uma jogada, fazer o terceiro gol. O São Paulo não consegue desenvolver o jogo no segundo tempo, fica tentando tentar achar a melhor alternativa. O jogo no segundo tempo fica morto, porque o Corinthians se acalma, percebe que o empate não é um mau resultado, e o São Paulo meio que também se acomoda no fato de que seria melhor um empate fora de casa do que uma derrota fora de casa. Diferentemente dos outros jogos na Neoquímica Arena, como não tem tabu, você percebe que os jogadores do São Paulo já agem de uma maneira diferente. Já não é mais tanta pressa, não é mais tanto ímpeto para quebrar o tabu, então o jogo fica mais comum. Eu acho que isso é normal. Muita gente diz que o tabu não pesa, mas dentro de campo eu acredito que pesa sim na cabeça dos jogadores. E aí o São Paulo foi mais burocrático no segundo tempo, até a expulsão do Caetano. E aí o Lucas tenta botar a bola embaixo do braço e fazer o jogo acontecer, mas meio que sozinho não consegue. E aí o jogo se encaminha para o final, meio num banho-maria, e termina empatado em 2-2. Acredito que, levando em consideração que São Paulo jogou 2 jogos seguidos fora de casa, não perdeu e conseguiu somar 2 pontos no campeonato de pontos corridos, eu acho que é muito importante essa pontuação. O São Paulo não se desgarra dos líderes, continua ali próximo da ponta da tabela. No campeonato de pontos corridos, o importante não é ficar liderando o campeonato todas as rodadas, o importante é estar sempre perto do líder até o final do campeonato, até as últimas 10, 5 rodadas, que é onde o campeonato se decide. Foi o que aconteceu com o Palmeiras, levou o campeonato todo em banho-maria, na hora que viu a oportunidade, arrancou e foi campeão quando o Botafogo vacilou ano passado. Se o São Paulo estivesse próximo, talvez o São Paulo pudesse ter feito um trabalho melhor e disputado com o Palmeiras, como o Grêmio conseguiu disputar com o Palmeiras até certo ponto no campeonato passado. Então acho que com relação à pontuação, o São Paulo vem bem, vem constante, é importante no campeonato de pontos corridos, mas ficou sim a sensação de que poderia ter
ter tido sorte melhor, ter tido um desempenho melhor e ter vencido a segunda seguida no estádio do rival. Com relação aos jogadores, o melhor de campo foi o Lucas. Acredito que o Carlos Miguel ali, surpreendentemente, né, porque já negociado e com tanta pressão, fez uma defesa milagrosa no lance do Michel Araújo. Eu acho que foi um destaque também da partida. Mas o Lucas foi melhor, fez o gol, conduziu o jogo. Acredito que foi o melhor do jogo. Do São Paulo, para mim, a atuação mais decepcionante foi do Jandrei. Não só pelo gol tomado, mas pelos lances em que poderia dar mais dinâmica para o jogo. Outro destaque negativo para mim foi o Luiz Gustavo. Diferente do jogo contra o Inter, eu acreditava que ele vinha muito bem, vinha numa crescente. Este jogo ele não foi bem, pareceu lento. Acho que devido também aos 2 dias a menos de descanso entre o jogo do Corinthians e o jogo do São Paulo. O Corinthians jogou na terça, o São Paulo jogou na quinta. Pela idade avançada, o Luiz Gustavo pareceu um pouco mais cansado, mais pesado, mais lento no tempo de reação. Isso fez diferença. O restante do time eu não senti diferença esses 2 dias de a mais para o Corinthians. Eu acredito que não apareceu como vantagem durante o jogo. O Corinthians não conseguiu aproveitar fisicamente essa vantagem de 2 dias. Mas o Luiz Gustavo foi um jogador que eu senti uma diminuição no ritmo e na força física. O Igor Vinícius jogou bem, conseguiu anular o Wesley pela direita, exceto aquele lance em que ele deixa a marcação mais frouxa e o Wesley consegue tocar para o Coronado. Mas o Wesley não conseguiu ser o ponta que muitas vezes é a favor do Corinthians. O restante do time jogou razoavelmente bem e o ponto negativo também foi o Luciano. O Luciano naquele lance inexplicável que ele tentou fazer ali na frente da área. Repete novamente a atuação que eu analisei contra o Inter, de sempre tentar tocar para trás, demorar um pouco mais. Então essa demora no tempo de reação dele resultou num gol do rival, no gol que colocou o rival de novo no jogo e praticamente atrapalhou muito as chances do São Paulo conseguir sair vitorioso. Dito isso, o próximo jogo é contra o Cuiabá, em casa. O São Paulo tem uma sequência de 4 jogos muito importantes. Cuiabá em casa, Vasco fora, Criciúma em casa e Bahia em casa. Desses jogos, eu acredito que o mais difícil é contra o Bahia. E o restante de São Paulo pode conseguir 3 vitórias, inclusive contra o Vasco fora. Mas é muito importante que esse próximo jogo contra o Cuiabá, o São Paulo vença, visto que o Cuiabá meteu 5-0 no Fortaleza, então vem embalado para tentar sair da zona de rebaixamento. A situação do Corinthians, eu acho que é um alerta vermelho muito grande. Eu vejo o Corinthians com muito risco de queda esse ano. Pretendo fazer um vídeo sobre o Corinthians, mesmo eu não sendo corintiano, mas eu queria fazer um vídeo analisando esse ano do Corinthians e o que pode vir de negativo para o Corinthians esse ano. O Corinthians, que para mim é o único time que poderia rivalizar com o Flamengo em termos de desempenho financeiro e está cada vez mais indo pro buraco com as péssimas administrações. Então é isso, por hoje é só. São Paulo volta a campo na quarta-feira, teremos mais vídeo com análise do jogo contra o Cuiabá. Em breve trarei um vídeo também sobre outros temas. Quero falar um pouco sobre futebol de base, porque muitas vezes o torcedor brasileiro não vê o futebol de base como eu acredito que ele deveria ser visto. E aí eu queria a opinião de vocês. Para que serve a base em um time de futebol? Qual é a sua opinião? Deixe aí nos comentários. Se você esteve na Neoquímica Arena, coloque aí o seu ponto de vista. No caso, provavelmente você é corintiano, né? Como que você viu o jogo? Interaja comigo aqui. Se alguma coisa você não concorda, diga. Se você concordou com a análise, também diga. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever no canal e comentar. Um grande abraço para vocês e até a próxima!